Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Melina, de Rafael Torres. Sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho e estou aqui acompanhado de... O Judeu Ateu. Exatamente, e novamente nos reunindo para falar sobre quadrinhos nacionais. Esse programa está saindo num dia que as pessoas não esperam o programa de forma geral, porque, conforme nós avisamos anteriormente, esta semana especial são 2 programas menores de quadrinhos nacionais menores de comprimento. Veja bem, não estou falando nada sobre qualidades. Não é sobre a qualidade dele. Eu tô gostando de fazer isso. Talvez eu faça mais do que a gente espera, porque tem tanto quadrinho nacional curto, né? Sim, porque eu acho que faz parte da estrutura da mídia nacional de... Os quadrinistas não têm muito dinheiro, né? Não dá pra se dedicar um ano inteiro fazendo um quadrinho de 200 páginas. E até por causa do formato zine, né? Muitos quadrinhos saem como zine, aí depois tem alguma editora vai lá e pega, né? Então... Ou muita coisa de Catarse hoje em dia, principalmente, que são coisas que costumam ser mais curtas. Então, existe um nicho a ser explorado e a gente não quer deixar esses quadrinhos de lado e só pegar os mais compridos, né? Então, vamos dar uma atenção pra esses também. Como é o caso nessa semana, em que falaremos de Melina, de Rafael Torres, lançado de forma independente. Eu acho que não teve Catarse, pelo que eu lembro. Não lembro de ter visto... Não teve. Não tem nenhuma mensagem de... Não tem aquela página com 200 nomes de pessoas. Não. Tem os rascunhos, né? Que costuma ser coisa de Catarse, os extras. Mas não tem os créditos, não. Acho que se tornou bem comum em quadrinho nacional esses extras aqui. Mas de qualquer forma, Melina, quadrinho independente, judeu. Sobre o que é Melina? Melina é a história de Melina, quem diria? E ela tá tendo pesadelos sobre a mãe dela. Ela tá casada com esse homem italiano e ela tá tendo pesadelos com a mãe dela. Então ela vai pra ela continua indo durante a história para um psicólogo para tentar resolver esses pesadelos. Exatamente, né? Ela tá aparente pela impressão da história, ela tá recém-casada e aí esses pesadelos aparentemente voltaram depois de um tempo sem eles. E voltaram de uma forma um pouco diferente. E é basicamente uma história simples e direta sobre Melina lidando com esse sentimento dentro dela, né? Essa sensação, esses pesadelos. A ideia do que a mãe dela representa pra ela, basicamente, né? Porque a ideia é que... Bom, é difícil talvez falar muita coisa sem spoiler de Melina, mas a mensagem acaba sendo interessante. Teve um finalzinho ali que eu não tava esperando, não. Sim, é bem direto. Esses quadrinhos nacionais mais curtos, há características dele que eu acho que sempre se sobressai, é que são histórias sobre uma coisa. É verdade. É sobre isso aqui. Vamos fazer uma história curta sobre isso aqui, porque é o que o autor tem pra fazer. Então eles têm uma ideia direta. O Armata, que a gente comentou no programa anterior, ele era sobre basicamente uma conversa de um casal. Aqui é basicamente sobre Melina lidando com seus pesadelos. Sem spoilers nem nada, sobre relação mãe e filha, né? Meio que sobre isso a história. Vou tentar falar muito sobre a mensagem. Uma característica que definitivamente chama a atenção, assim, que você começa a ler o quadrinho, é que toda a página são só 3 quadros horizontais, bem compridões, né? Sim, faz parte da ideia. De vez em quando tem umas páginas que é um desenho mais comprido, né? Mas tem uma página dupla. Tem uma página dupla. Né? Acho que é só uma página dupla. Eu também. E tem uma página única no final. Sim. E que nem na verdade, agora que eu tô vendo. Que nem porque dá a impressão, e aí é uma coisa que eu senti um pouco lendo Melina, que ele tenta simular como se fossem frames, né? De uma história, de um filme, por assim dizer. É bem cinemático. Bem cinemático. Eu consigo perceber isso, inclusive, na própria arte, né, do Rafael Torres, que eu tenho uma impressão, e aí é um bold statement, que eu não sei até onde se baseia, mas dá uma impressão de rotoscopia, por assim dizer. Eu tenho a impressão que os personagens, eles são desenhados por cima de talvez outras imagens, ou usando referências bem direto, assim, porque os desenhos, ele dá uma impressão de um desenho de rotoscopia, assim, sabe? Principalmente, sei lá,
posição de corpo, esse tipo de coisa. Eu não saberia, eu não colocaria meu dinheiro nisso, mas faria sentido, sim. É bem, a anatomia tá toda certinha e tudo mais, sei lá, não é algo tão difícil de alcançar sem rotoscopia ou sem referência. Sim, né? Sim, mas talvez seja o estilo dele, eu acho que de qualquer jeito, eu acho que funcionou, sem dúvida alguma. Sim, porque... Eu não tenho nenhum problema com isso. Não. Ele é um pouco diferente na hora que você olha a primeira vez, como é rotoscopia, né, pra mim. Por isso que eu tive essa impressão de rotoscopia, porque eu sempre tive essa impressão com rotoscopia, que aquela primeira vez que você olha, você fica meio estranho, né? Tipo, um contorno meio... Tipo, ele tem uma profundidade, ele é como se fosse uma foto, mas ele tem o contorno de um desenho. E aí eu fiquei nessa de meio estranho. E aí eu cheguei a essa, olhando pelas poses, pelo tipo de posicionamento corpóreo, pelo tipo de traçado. Eu não sei dizer, eu tive essa impressão, mas eu acho que no final, já no começo você se acostuma com isso e torna interessante. Eu acho que é uma arte que funciona, as cores, na verdade, funcionam bem pra história. As cores principalmente, eu gosto como a história vai ficando cada vez mais escura, sabe? Quanto mais... Ela já começa com um tom bem escuro mesmo, esses azuis bem profundos e tal, e quanto mais se avança, mais escura ela vai ficando até... o final ter um pouco de luz de forma mais catártica até mesmo. Sim. Mais libertadora e tal. Eu gostei bastante disso. Porque é uma história que eu acho que ela tá muito no não contar, a história da menina. Tem muita coisa que a gente não vê, que a gente infere a partir da história. E porque a gente vê basicamente os dilemas da Melina, né? Ela encarando os sonhos com a mãe, a sensação que isso traz pra ela ao longo do dia. Então, por exemplo, a gente sabe que ela trabalha, a história cita que ela, em algum momento ela tá conversando com o marido ali. Sobre vendas. Cita que esteve no trabalho. Só que a história toda é escura, porque a impressão que dá é aquela coisa, que ela sai de manhã, fica com a cabeça atolada no trabalho, e quando chega em casa, que chega sabe aquela sensação de quando você volta pra casa, que você volta pro seu mundo real? Então dá meio essa sensação. Tem esse feeling mesmo. Que aí ela vai pro psicólogo, volta pra casa, e aí no caminho é aquela coisa de ficar pensando na vida, de ficar refletindo, de ficar encarando, chega em casa cansada, deita, sonha. Então dá bastante impressão que existe a vida dela e aí a gente tá vendo esse trecho específico do dia dela, né? Não é nem um trecho da vida, é um trecho do dia, que é os momentos que ela tem que lidar com essa sensação. E eu acho que funciona bem. Eu acho que funciona bem, sim. Toda a tonalidade da história foi bem consistente, sabe? Se tem alguma coisa que eu definitivamente apreciei em Melina é essa consistência e talvez até coerência em todos os aspectos, sabe? Essa ideia de fazer 3 quadros horizontais é algo tão limitador, sabe? Mas eu acho que acabou funcionando muito bem, principalmente por causa desse aspecto cinemático, sabe? Então, o autor ele não fez 3 quadros horizontais só pra, tipo, andar mais rápido a história ou qualquer coisa do tipo, porque cada maldito quadro dessa história tá contando alguma coisa, sabe? Tipo, não tem um quadro inútil, sabe? Tipo, é todo quadro é relevante, tá contando alguma parte da história ou tá servindo pra algum build-up. Eu adoro os momentos que ele faz 3 quadros pseudo-repetidos, sabe? Em que só pequenos detalhes vão mudando de cena a cena. Eu gostei bastante. Tem uma cena que eu gosto bastante, que é dela dentro do armário, por exemplo, que é um close nos olhos no final. Dela. Fantástica essa cena. Uma das primeiras vezes que ela vê a mãe no sonho, que tá parado, numa página tá ela e na outra tá a mãe. E aí dá um close, né? Dá um close nas duas. É bem legal, é bem cinemático mesmo. Funciona bastante esse tipo de história. Eu definitivamente gostei, sim. Eu achei uma representação bem natural, bem crível e plausível sobre pessoas que vão a um psicólogo. Porque histórias de ficção, de forma geral, sempre que usa um psicólogo é sempre, tipo, a pessoa tá ficando maluca, o psicólogo sempre dá um insight matador, arrebatador, e aqui não, tipo, que é um encontro de psicólogo de verdade, né? Tipo, parece que ela vai sempre nele e o cara fala, então, né, voltou, né, isso daí, então vamos tentar enfrentar, você tem que tentar entender o motivo, você que vai encontrar a resposta, e é isso aí, e aí, tipo, ela tem que se virar, não tem a resposta matadora do psicólogo. A única coisa que eu fiquei meio, eu não sei se é um problema ou não sei nem se é um spoiler, eu vou contar aqui, você me fala que coisa a gente tira, mas por a história inteira, eu achei que ia dar alguma merda com esse marido dela, com esse noivo dela, não sei, porque o cara é muito perfeito, o cara é, tipo, ele é gostosão, ele cozinha,
cozinha, ele dá apoio, ele vem com vinho e sabe dos vinhos. E o cara é muito perfeito. E aí tem esse tom meio sombrio da história. Eu juro que eu achei que ia dar algum momento que o cara, sei lá, tava. É um demônio que tava comendo o sonho dela, alguma coisa assim, sabe? Não, que bom que não seguiu por esse caminho, porque é sempre bom a retratação de um casal feliz. Eles só eram felizes mesmo no final. Ela só tava passando por esse problema pessoalmente, não tinha nada a ver com o cara. Ele era só um acessório ali mesmo na história. Fazer parte da história. Belo acessório. Você gostou do italianão? O Giovanni, qual é o nome dele? Eu acho que era o Giovanni, meu. Nossa, que nome. A gente usou o nome mais genérico. Eu chutei um nome genérico. O autor usou esse nome genérico. É Giovanni mesmo? Eu tô procurando a página que fala assim. Giovanni. É Giovanni. Não, sacanagem. Usou estereotipou o italiano. O italiano, Então, o primeiro nome mais genérico italiano que a gente conseguiu pensar, e era esse mesmo. Parabéns. Mas beleza, eu vou dizer que eu gostei de Melina. É aquela coisa, história curta é muito difícil, particularmente eu cair de amores, de eu ler e falar, puta que me pariu, essa história do caralho. É bem difícil, porque, né, como ele tem um escopo menor e ele tem, né, uma mensagem muito específica, muito direta, tá tratando de um tema bem direto, é difícil ter essa catarse enorme. Mas eu acho que, de forma geral, Melina, ele tem uma catarsezinha boa ali. Tem uma. Ele é satisfatório, sabe? Sei lá. Não é. Que nem, não é impossível também. História curta e excepcional. Acho que a gente comentou de Lavagem já. Que sei lá, deve ser mais ou menos do mesmo tamanho. E essa é uma história bem curta e eu acho excepcional. E one-shots que a gente lê de mangá, os montes, tipo Hotel da Vida, são histórias excepcionais. Sim. Então eu não quero dar, tipo, uma nota metafórica maior pra Melina só porque ela é mais curta. Esse é o meu argumento aqui. Não que seja ruim. Sim. É muito bom. Ele tem um objetivo bem claro e ele cumpre ele. Se eu tenho uma crítica, tipo, nem é uma crítica, é o porquê dele não ser tão excepcional assim, é que o objetivo não é algo tão excepcional assim. Tipo, sim. É interessante, é bom, mas não... Ele não almeja tanto. Exato. E, portanto, a necessidade de conclusão, a forma como se conclui a história também não é tão... Não exige muito... alguma coisa muito rocambolesca. Exato. Nesse sentido, ele não joga, sei lá, pra cima por puta que pariu, mas é satisfatório. É satisfatório, é competente. Para um primeiro encadernado de um autor, inclusive, tá muito bom. Tá muito bom, eu tô muito interessado pelas próximas coisas dele, com certeza. Então, se você leu Melina, você continue conosco aqui, que nós vamos falar um pouquinho de spoiler do final, trechinho final aqui de podcast pra falar disso. Se você ainda não leu, se interessou pelo que a gente falou até aqui, vá atrás de comprar, ler e voltar aqui pra ouvir a segunda parte. Se você não gostou, né? Então até o próximo programa. Até! Vamos lá, Melina. Não tem muita coisa de spoiler, né? O que a gente não falou é basicamente como ela encara a conclusão da mãe e a revelação final de que ela está grávida. De uma forma que eu achei sutil, tipo, boa. Eu gostei. Inclusive... não é na sua cara, mas também não é difícil de ver, né? Não, é claro, obviamente. Inclusive, antes eu comentei que tem uma página única no final, eu fui abrir, eu vi que é 3 quadros e ele tá separando os 3 quadros de forma bem elegante, né? Porque é ela e, tipo, uma nova pessoa, né? A imagem é só, mas ela tá separada em 3 quadros pra justamente simbolizar que são 3 coisas diferentes, sabe? Eu acho que é bem sutil, bem bonitinho, bem simpático. Eu gostei. Talvez aí um pouco não jogou a expectativa lá nota, eu achei que a conclusão com a mãe foi, tipo, direta e sem uma... Eu não sei se deveria ter. Mas sem nenhuma epifania, assim, sabe? Sem nenhuma conclusão que você fala assim, ok, eu entendi porque finalmente ela concluiu isso. Ela concluiu que ela tinha que encarar a mãe, ela concluiu que a mãe puxava ela pra baixo e ela tinha esses sentimentos porque ela tava com receio de ser o que a mãe foi pra ela. Ela tava com receio de ser a mesma mãe que a mãe dela foi. É alimentado de forma interessante. A história fica melhor em releitura, porque tem uma hora ali que o psicólogo fala, tipo, ela fala pro psicólogo,
pô, eu achei que eu já tinha superado. Ela tinha algum problema com a mãe com o qual ela realmente já tinha superado, só que o problema novo é que a mãe dela tá afetando ela agora de uma forma diferente, porque, né, ela que vai ser mãe agora. Então, eu acho isso relativamente interessante, mas eu concordo que veio aí. É uma história sobre a dificuldade dessa mulher de encarar ela como mãe em comparativo com a mãe dela, né? Sim. E você tem razão que é isso, tipo... ela não conclui nada, exatamente, né? Ela só decide, eu não vou ser você. E isso acaba a história. Faltou um motivo do porquê que ela concluiu isso, como ela concluiu isso, se foi só uma resolução, né? Não chega a ser um Deus Ex Machina, porque no final tudo é sentimento, né? Tudo é na cabeça dela, né? Não exigia uma ação física real ou uma frase específica pra resolver a situação, sabe, né? Mas sei lá, tipo, não cava muito, porque, porra, que assunto, sabe, que tem pra conversar, sabe? Sim, dava pra mergulhar legal. Eu não saio de Melina pensando assim, um dia eu for pai, eu tenho que encarar a minha vida dessa forma. A única coisa que eu saio é, tipo, eu tenho que pensar sobre isso, né? E eu senti falta, então, desse estalo que justificasse a dúvida e a conclusão dela. Mas é aceitável, funciona. Por isso que fica no nível do é legal e não fica no puta que pariu. Eu concordo. Na minha opinião. Eu concordo, eu tive a exata mesma experiência, é bem isso mesmo. E de novo, ele é bem competente, é bem consistente, é bem coerente, mas faltou o tchan. Faltou aquele tchanzão. Um tchan. Se tivesse feito esse tchan, podia ter um programa mais comprido. Exatamente. É isso que eu tenho pra falar, inclusive. Faltou o tchan. Essa é a minha crítica. Se um dia tiver reimpressão de Melina, Rafael Torres pode colocar lá. Faltou o tchan. Eu acho que ele não vai colocar, né? Bom. Eu acho que ele não vai querer colocar. Faltou o tchan na capa do... ok. Mas estou curioso para futuros trabalhos do Rafael. Eu acho que pode vir muitos quadrinhos interessantes. Na hora que ele encontrar esse tchan nas histórias, juntar com a narrativa, vai ficar bem legal mesmo. Tomara que ele escondesse. Não sei, né? Não, imagina ele escutando. Quem sou eu pra dar? Sei lá, eu imaginei uma pessoa só escutando esse podcast e, porra, esqueci do tchan. Agora eu sei o que eu faço, vou pôr esse tchan aqui. Talvez a impressão que dá é que o tchan da história era ela estar grávida. Mas eu acho que a ausência da conclusão da mãe... A conclusão da mãe poderia ser o tchan e ela ser grávida podia ser um segundo twist interessante. Não é mesmo. Ia ser 2 twists legais aí. Principalmente porque você comentou por isso da página em que ela tá lá no armário e essa página é boa, sabe? Né? Dá um zoom no olhos, esses olhos laranjas com vontade e tal. É bem satisfatório mesmo, então... Sim. Faltou no discurso dela ter algo que justificasse esse olhar. início bom, né? Esse olhar. Mas beleza. Ok. Falamos aqui sobre Melina. Qual vai ser, Judeu Ateu? Qual será o próximo quadrinho ao quadrado? Que agora sim vai ser daqui a um mês, né? Não vai ser mais um programa curto, vai ser um quadrinho ao quadrado completo do próximo mês. Qual será esse quadrinho? O próximo quadrinho ao quadrado será o Vagabundos no Espaço do Rafa Salinas, né? Exatamente, é o volume 1, porque é uma história que aparentemente vai ser sequencial. O Salimena, ele já falou que é o quadrinho que ele vai, que é a ideia dele de tentar fazer o One Piece dele. Sério, essa é a ideia? Eu lembro dele citar alguma coisa nesse sentido, talvez eu esteja me equivocando. Tem potencial, eu diria. Eu espero que ele faça algo melhor que isso. É melhor que o One Piece? É um desafio aí, né? Tem um desafio. Não é tanto. Pronto. Nós vamos falar então desse primeiro volume que saiu encadernado recentemente, mas, e aí é a primeira vez que a gente vai ter isso aqui no Quadrinho ao Quadrado, existe disponível para você ler gratuitamente online. Pois é. Que maravilha! Exatamente, o Salimena publicou também ele publicava uma página por vez, né? Mas no final saíam os capítulos. Enfim, a gente vai deixar link de onde você consegue encontrar para ler. Então, se você quiser comprar o volume, você pode comprar, mas você pode ler online também. E aí, se gostar ou não, decide comprar ele ou não, né? Então, não tem desculpa pra pessoa não tem. Todo mundo vai ter que estar ouvindo esse programa semana que vem. É mês que vem, no caso. Mês que vem, por mês. Parece pouco, às vezes. Tá bom. Vamos caminhando. Então, beleza. Próximo Quadrinho Quadrado será de Vagabundos no Espaço, volume 1, e até mês que vem. Até mês que vem.